Bom, em relação a essa diferença de comportamento de tensão e corrente para o circuito em série e tensão e corrente para o circuito em paralelo, a conclusão é a seguinte: no circuito em série, a corrente é a mesma. Opa! Dá uma separadinha aqui, fica muito perto. É a mesma. Já no circuito em paralelo, a corrente divide-se, né? Por outro lado, a tensão aqui no circuito em série, a tensão divide. E aqui no paralelo, a tensão é a mesma. Tá? A conclusão é essa. Então vamos ver. Corrente elétrica. Corrente elétrica saiu aqui. A corrente é bem fácil de você identificar, né? Se é igual ou se é dividido. A corrente sai aqui, percorre o fio, atravessa esse resistor e depois atravessa esse resistor. É a mesma corrente, ó, tá na sequência. A corrente que atravessa esse é a mesma corrente que atravessa esse. Pensa assim num rio, né? O rio que atravessa essa corrente elétrica é o mesmo rio que atravessa esse, tá? Então a corrente elétrica é a mesma. Então já sabemos que, de forma oposta, a tensão, né, a DDP, 12 volts, tem que ser diferente. Olha só, 12 volts aqui entre as baterias. 12 volts, diferença de potencial no fio condutor, diferença de potencial percorrendo. Opa! Essa diferença de potencial abrange os dois resistores. Não pega um só. Então essa diferença de potencial, uma parte dela vai ser consumida aqui, uma outra parte será consumida aqui, tá? Os 12 volts pegam extremidades. Então essas resistências têm que compartilhar esses 12 volts. Então, isso acarreta que aqui eu vou ter uma tensão V1, aqui eu vou ter uma tensão V2, que é a divisão desse 12. Não necessariamente a metade, tá? Aqui, no paralelo, a corrente sai, percorre o fio condutor. Quando chega nesse ponto, a corrente é obrigada a se dividir. De cara você já vê a divisão da corrente elétrica, tá? Percorra o fio, ok? Percorra o fio para você entender bem. Então, a corrente elétrica aqui é um rio. Esse rio se divide em dois. Eu não posso dar o nome do mesmo rio para essas duas partes, tá? Então, ele dividiu em dois, uma parte vem para cá e uma parte vem para cá. Então, aqui eu tenho uma corrente 1 e aqui eu tenho uma corrente 2. A corrente se divide no trecho em paralelo. Agora, a tensão é diferença de potencial. Diferença entre o potencial positivo e o potencial negativo. Olha aqui. Diferença entre esses dois pontos. Diferença entre esses dois pontos percorrendo o fio condutor vem até aqui. Vamos analisar até aqui. Nesse ponto aqui, qual a diferença desse potencial com esse potencial? 12 volts. E para esse resistor. E para esse resistor? São os mesmos pontos. Então é a mesma diferença de potencial. Então aqui também pega 12 volts. Tá? De forma maceteada, que eu aprendi uma vez, eu achei interessante para ajudar a memorizar, quem é igual, né? O macete é para você saber quem é igual, quem é a grandeza que se mantém. Aqui no circuito em série, a corrente elétrica é a que se mantém. A corrente elétrica I é que se mantém. No paralelo,
Quem é que se mantém? Quem é que permanece igual? A tensão U. Eu estou chamando de V, né? De volts, mas em muitos livros vão chamar de U também. E acostume-se, porque na prova pode vir lá a simbologia U e você não pode se enrolar, tá? Bom, então se em série a corrente é igual, então o macete para você lembrar é o seguinte: circuito em série. Paralelo, a grandeza que permanece é a tensão U. Então, paralelo, que é a mesma coisa que V, né? Alguns livros chamam V de U e vice-versa, tá? Isso é só um macete só, tá? Mas o fundamento, começando a analisar pela corrente elétrica, isso vai matar qualquer tipo de dúvida. Percorre o caminho, o circuito. Percorreu o circuito, viu que a corrente não se divide? A corrente é a mesma. Percorreu o circuito e percebeu que a corrente se divide? Então, se a corrente divide, logo a tensão é a mesma, tá?